Existe um fenômeno muito curioso, conhecido como efeito manada. Um exemplo cotidiano disso é quando uma pessoa olha para o céu e aos poucos um monte de pessoas começam a olhar para o céu também, em que talvez a primeira pessoa que iniciou todo esse processo nem esteja mais lá. E isso é um excelente exemplo de como o ambiente influencia a sua vida. Sobre isso, o autor americano Jim Rohn diz que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. E aí? Quem são as 5 pessoas com quem você mais convive? E ainda, o que fazer se essas pessoas não são boas? Sobre isso, o meu objetivo, além de responder a primeira pergunta, é apontar alguns problemas que existem em cada ambiente que você convive e ainda encontrar 5 estratégias para você resolver esses problemas e obter resultados mais consistentes. E o primeiro ambiente que estamos nos referindo é o físico. E aqui literalmente estamos falando do espaço que você vive, o seu quarto, o seu carro, a sua casa e até mesmo a sua mesa de trabalho. Como eles estão agora? Quantas coisas estão fora do lugar? Por acaso você possui uma cadeira cabide? Literalmente uma cadeira cheia de roupas e extremamente desorganizada? Quantas coisas que na sua mão não servem mais, mas fariam grande diferença na vida de outras pessoas através de doações? E aí, se identificou com alguma dessas coisas? Se sim, fique tranquilo. Vamos apresentar aqui 2 soluções. E a primeira solução é a regra dos 90-90. E confesso que não conhecia, apesar de já executar há muito tempo. O objetivo aqui é simples: eliminar o máximo de objetos desnecessários com as seguintes perguntas. A primeira é a seguinte: eu usei esse objeto nos últimos 90 dias? Caso a resposta seja não, você usará esse objeto nos próximos 90 dias? Caso a resposta seja negativa, você pode considerar vender ou doar esse objeto. E é claro que aqui precisamos abrir uma ressalva. Você precisa olhar também se esse objeto não é utilizado em uma determinada época do ano. Por exemplo, você não vai vender o seu ventilador por estar frio. E a segunda solução é o método de organização 5S. Uma curiosidade sobre ele é que foi desenvolvida pelo Japão ao final da Segunda Guerra Mundial para retornar às atividades do país. O primeiro passo dessa técnica é você eliminar objetos desnecessários. E veja só, você pode utilizar a técnica anterior para agora conseguir um excelente resultado no primeiro passo do método 5S. O segundo passo é a padronização, é a categorização. Um exemplo disso é o que você vê nesse vídeo. Por exemplo, utilizei a estante para tentar juntar o máximo de livros que eu tenho, pelo menos, deixar todos em um mesmo lugar. O terceiro passo é a limpeza do ambiente. E aqui estamos falando sem preguiça. Você agora precisa encontrar aí no meio dessa casa desde embalagens de bolacha e até, se você quiser ser um pouco mais específico, você pode ainda dar uma limpadinha no teclado do seu computador. O quarto passo da técnica é você padronizar as tarefas. Um exemplo particular para te ajudar com isso é que, por exemplo, eu, de terça e quinta-feira, coloco o meu lixo para fora, pois é dia do lixeiro. O quinto passo é você manter a constância. E aqui é muito simples. Você mantém esse hábito, aos poucos ele começa a ser introduzido naturalmente dentro da sua vida. E aí, você já conhecia alguma dessas técnicas? Ou vai implementar alguma delas dentro da sua vida? Se sim, comente aqui nos comentários para a gente bater um bate-papo legal. E o segundo ambiente aqui é o digital. E aqui não posso mentir para vocês, quem tem um domínio dessa ala tem uma vantagem extrema em relação aos outros. E para quem não sabe, não sou muito fã de redes sociais, apesar de sim admitir que ela tem grandes pontos positivos e, por sinal, vamos falar mais pro final desse vídeo, mas em contraponto entrega alguns pontos negativos, como desestimular a sua expectativa e ainda provocar a ansiedade em você. E a solução aqui é simples: siga pessoas que têm os seus valores e que te inspiram. Veja a filtragem acontecendo dentro da sua vida e grandes resultados que podem acontecer com você. Olha, já foram 3 dicas. Como diria o Iberê, o autor do canal Manual do Mundo, se isso não vale joinha, eu não sei o que vale. Agora, junto com essas 3 estratégias, vamos entregar mais 2 para tentar entregar a você bons resultados. E o terceiro ambiente é o social. Agora, voltando à pergunta de Jim Rohn, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive? E se essas pessoas em torno de você são ruins? Para isso, você pode adotar uma postura antifrágil, presente dentro do livro Antifrágil, do Nassim Taleb. E para você entender bem o que é ser antifrágil, você primeiro precisa entender o que é frágil. Calma, vai ser tranquilo. E para simplificar, podemos pegar o exemplo das taças que estão na sua casa. Está sempre em um lugar alto,
com poucos movimentos e muito cuidado. Você realmente não deseja que o seu priminho ou o seu sobrinho passe por perto de lá. Logo, o que não é frágil é antifrágil. Para não confundir a sua cabeça, mas também não causar uma rebelião, o oposto de frágil é algo robusto, mas para fins didáticos, vamos considerar que seja algo antifrágil. Ou seja, uma coisa que se beneficia com a imprevisibilidade e com o caos. Considere adotar essa postura. Ao invés de olhar com tristeza ao seu redor, você olhe com um olhar mais proveitoso. Use esse ciclo ruim em volta de você para ser um potencializador das suas atitudes. E a primeira solução, levando a definição do antifrágil com você, é adotar o seguinte pensamento. Quando alguém fizer algo ruim ao seu lado, você pense que existem pessoas que são exemplos do que você não deve ser. Agora, devo ressaltar o ponto positivo do ambiente digital. Já que você não pode estar presencialmente ao lado de pessoas que somam, utilize o ambiente digital para te ajudar. E uma dica bônus que você pode considerar fazer é assistir o vídeo onde falei como você diminui os vícios no celular. Então você reprogramar o seu ambiente digital para ficar ao lado de pessoas que têm os seus valores e que te dão motivação, assim como você adotar uma postura antifrágil ou ainda métodos para deixar o seu ambiente mais organizado, como o 5S ou ainda a regra dos 90-90. Eu espero sinceramente que sejam maneiras eficazes e que te entreguem bons resultados dentro da sua vida. Por fim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham gostado, não se esqueçam de curtir, se inscrever e ainda ativar o sininho. Fiquem todos com Deus. Até mais.